Meu irmão e minha irmã, hoje dia 6 de março, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, já desde o início do seu ministério público, da sua pastoral, vamos dizer assim, quer deixar claro que ele não é nenhum inovador. Não veio ensinar uma nova palavra de Deus, não veio demonstrar um novo Deus para o povo que está ali, que o está escutando, nada disso. Aquilo que Jesus veio fazer é ensinar um novo modo de pôr em prática a palavra de Deus. Nós então podemos dizer que o conteúdo que Jesus veio falar é exatamente o mesmo. Desde o princípio da Gênesis, passando por todo o processo dos profetas, os livros históricos, Jesus continua nesse processo, continua com o mesmo conteúdo nos lábios, porém a sua prática, as suas mãos moldam este conteúdo de uma forma diferente. Levam, como diz a palavra, ao aperfeiçoamento daquilo que já foi proclamado pela boca dos profetas, pelos antigos. Ainda, este evangelho nos recorda que dar pleno cumprimento é executar aquilo que Deus quis, como Deus quis. De fato, nós sabemos bem, no tempo de Jesus, nem tudo aquilo que Deus havia mandado fazer, estavam observando, faziam como eles queriam, não como Deus tinha mandado. Dar pleno cumprimento é aplicar a vontade de Deus naquilo que ele falou, cumprir como Deus gostaria que fosse cumprido. Por último, nós precisamos sempre recordar que aquilo que sai da boca de Deus permanece para sempre. Deus não volta atrás daquilo que fala, daquilo que ordena. O que ele ordenou, a lei que proclamou, é eterna. Jesus veio colocá-la em prática de um modo mais perfeito, mais próximo com aquilo que Deus quer. O que é então que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia? A palavra de Deus é única. Quando nós pegamos a Bíblia, nós falamos a palavra de Deus, a Bíblia, no singular, mesmo sabendo que é constituída de diversos livros, é palavra de Deus falada em diferentes bocas, escrita por diferentes mãos. Isso, porém, não deve nunca fazer-nos cair em dois perigos. O primeiro deles é tirar textos da Bíblia como pressuposto, como desculpa, para apoiar aquilo que eu penso. Tirar uma coisa da Bíblia para apoiar as minhas ideias. Ou então, simplesmente ao acaso, o que é que a Bíblia me diz hoje? O que é que Deus me quer falar hoje através da Bíblia? Abrindo assim por acaso. Isso é problemático porque eu esqueço que a Bíblia é um livro, é palavra de Deus, e se me detenho apenas em uma palavra ou em uma frase e tiro aquela palavra do seu contexto, perde o sentido. Começo a interpretá-la não como Deus quer ao proferi-la, mas como eu quero, como eu entendo. A palavra de Deus é para ser lida no seu contexto, para ser lida toda ela. O segundo perigo é exatamente este. Posso ler alguns trechos do Antigo Testamento, por exemplo, e não entendo, acho difíceis e excluo da minha mente. Digo, este livro eu não gosto, não vou mais ler este livro. Não ler uma parte significa não ler o livro todo, não ler toda a Bíblia. Não posso desprezar a palavra que Deus proclamou, que Deus disse para o ser humano. Não posso desprezar porque quero, porque não entendo. Ainda, a palavra de Deus não pode nunca ser revocada. Deus não vai revocá-la, muito menos o homem pode revocar a palavra de Deus, revogar, desculpe, melhor dizendo,
Nenhum homem pode revogar o que Deus disse ou mudar o que Deus disse. Às vezes nós ouvemos por aí aqueles que vão contra o Papa, contra a Igreja, dizendo que o Papa está mudando a palavra de Deus, que os bispos estão mudando a lei de Deus. Não, a lei é eterna e é única. O que o Papa faz, o que os bispos fazem é aprimorar o jeito de colocá-la em prática, o mesmo que Jesus fazia no seu tempo, aperfeiçoando a palavra. Através do estudo teológico, do estudo dogmático, do estudo das coisas que têm a ver com Deus e com a sua palavra, os santos padres, os bispos, o magistério da igreja vão vendo como aquela palavra que foi já proclamada por Deus e que é válida sempre, naquele contexto, naquele período histórico, para aquele povo, pode ser colocada em prática. Isto é o que faz o Papa e o que fazem os bispos. Não vão nunca contra a palavra de Deus. Por isso, cuidado quando você escuta alguém dizer que o Papa está mudando a doutrina, mudando a palavra. A palavra de Deus é eterna, é imutável. Que este Evangelho nos recorde do nosso dever de ler a palavra, de conhecê-la, de querer saber mais e de divulgá-la aos nossos irmãos e irmãs. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.